Foi Borges que disse que a literatura policial era meio maltratada pelos críticos, pois faltava a ela o prestígio do tédio. O maior nome da literatura argentina foi também um dos maiores admiradores e incentivadores do gênero. Borges foi leitor, editor de uma coleção dedicada exclusivamente ao assunto e autor de literatura policial. E se estiver achando pouco, saiba que um dos seus contos é considerado em língua espanhola um dos mais emblemáticos já escritos em literatura policial. A Morte e a Bússola faz parte da antologia Ficções de Borges, uma obra-prima que em poucas páginas explica, no melhor estilo Borges de ser e de escrever, os fundamentos das novelas de enigma. A admiração de Borges pelo gênero policial o levou a editar na Argentina uma coleção dedicada somente à literatura policial. A coleção O Sétimo Círculo. O nome da coleção é uma homenagem a outro gigante da literatura mundial, o italiano Dante Alighieri. O Inferno de Dante, na Divina Comédia, é dividido em 9 círculos e o 7º círculo é dedicado aos assassinos e agiotas, ou seja, aos principais personagens de um romance policial. Embora a coleção O Sétimo Círculo fosse eclética em relação a seus autores, Borges era bastante restrito no seu gosto pessoal sobre os autores de literatura policial. Como leitor, Borges, por exemplo, não considerava a vertente noir, aquela vertente norte-americana dos detetives mais durões assim, como representante do gênero. Para Borges, a literatura policial deveria exercitar o raciocínio, a cabeça e não os músculos. Em outras palavras, Borges era fã da novela de enigma, que é um dos caminhos pelo qual o romance policial se bifurca. A Morte e a Bússola, portanto, presente em Ficções de Borges, é um conto que faz um tributo às novelas de enigma. É um conto de enigma, mas não é um conto qualquer. A Morte e a Bússola narra as investigações de um detetive para tentar estabelecer as relações de uma série de assassinatos em um livro misterioso. Um livro que, se decifrado, pode revelar o verdadeiro nome de Deus. Há uma sugestão, portanto, que os crimes são cometidos em nome de Deus. A polícia, como costuma acontecer nas histórias policiais, prefere um outro caminho mais simples. O inspetor de polícia responsável pela investigação acha que os crimes não têm necessariamente uma relação com o etéreo, com o imponderável, mas com fatos mais mundanos, como assaltos, acertos de contas e sequestros. Mas um verdadeiro detetive não se furta diante de um enigma desse, que envolve o nome de Deus. Todos nós sabemos que o tetrarca da Galileia possui as melhores safiras do mundo. Alguém, para lhes roubar, deve ter entrado aqui por engano. O que achas? Possível, mas não interessante, respondeu o detetive. Vai replicar-me que a realidade não tem a mínima obrigação de ser interessante? Eu respondo que a realidade pode até prescindir dessa obrigação, mas não as hipóteses. Mas Borges não seria Borges se, ao contrário da narrativa policial clássica, a resolução desse enigma, em vez de levar o detetive ao triunfo, reservasse para ele um outro fim. A Morte e a Bússola é genial justamente por usar uma narrativa policial para desconstruir a narrativa policial. Sem querer cair na tentação no spoiler, toda narrativa policial tem 3 personagens básicos: a vítima, o investigador e o assassino. O que Borges faz no conto é propor que esses personagens básicos desempenhem outros papéis na trama. Ou seja, o detetive pode ser a vítima pode ser o assassino pode ser o detetive. E mesmo assim, mesmo com essa troca de papéis, a história continua a ser uma história de detetive. Parece um pouco confuso, mas Borges não iria se dedicar a um enigma se ele fosse tão elementar assim, meu caro.